Olá, amantes da verdade. Esse vídeo contém uma resposta a algumas alegações do teólogo Carlos Vailate contra a tradução do Novo Mundo. Enfatizamos que não temos nada contra a pessoa. Pelo contrário, nós, do grupo O Publicador do Reino, acompanhamos alguns debates que ele participa e admiramos o esforço dele em defender o que ele acredita. Inclusive, aprendemos muito com ele, mas concernente à tradução do Novo Mundo, o teólogo Vailate simplesmente repete algumas fracas alegações difundidas nesses cursinhos de teologia atuais e confessamos que ficamos decepcionados porque esperávamos mais. Sempre ficamos atentos a algo erudito contra a tradução do Novo Mundo, mas não foi dessa vez. Deixem o like e verifiquem sua inscrição no canal. Depois da vinheta vamos ver o que o Sr. Vailate nos propõe. Fique conosco. Então, vamos usar a postagem que ele fez no Instagram oficial dele. Logo de início, ficamos incomodados com a concordância da preposição com o substantivo de gênero feminino na frase dos testemunhas de Jeová. Mas isso creio ser só um detalhe, não é mesmo? Vamos ignorar. E lemos aqui, traduções problemáticas. Será mesmo o professor Vailate? Vou deixar o link dessa postagem do Instagram oficial dele na descrição desse vídeo. Você poderá ver e dizer nos comentários se há algum outro texto que você gostaria que refutássemos em forma de vídeo. Ele propõe 8 traduções, segundo ele, problemáticas na tradução do Novo Mundo. Nós escolhemos a tradução problemática número 1, que se trata de Gênesis 1:2. Nos chamou a atenção porque o teólogo em questão é especialista em estudos hebraicos e esse é o único texto do Velho Testamento que ele mencionou. Vamos ver agora se tem procedência. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Então ele alega que nós negamos a suposta divindade do Espírito Santo, dizendo que a tradução nesse texto deveria ser Espírito de Deus. Vamos avaliar essa alegação debaixo de 5 tópicos. 1. A lógica trinitariana. 2. Como outras traduções bíblicas vertem Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. Tópico 3a. Definição do termo em dicionários bíblicos. 4. Mais traduções problemáticas. 5. Comentaristas bíblicos tratando desse versículo. Tópico 1. A lógica. Fica difícil entender a filosofia trinitária quando vemos a frase Espírito de Deus. É evidente que é algo que provém de Deus, que emana de Deus, e nem precisa ser hebraísta ou um erudito para concluir isso. Note, Espírito de Deus. Mas vamos tentar seguir o raciocínio trinitário aqui. Jesus ensinou que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Não, nem Jesus, nem os apóstolos, nenhum escritor bíblico ensinou isso. A Trindade é uma teologia complexa extrabíblica. O Espírito seria, segundo o que fora inventado no Concílio de Constantinopla, lá no IV século, a terceira pessoa que compõe Deus. Então poderíamos entender desse texto o seguinte: e a terceira pessoa que compõe Deus de Deus movia-se sobre as águas. Ou, e a terceira pessoa da divindade que provém de Deus pairava sobre as águas. Sob qualquer perspectiva, essas deduções são ilógicas. Gramaticalmente, a palavra hebraica para espírito ali está no estado construto, numa relação de dependência, onde o espírito não é uma pessoa, mas depende do sujeito da oração, no caso Deus. Inclusive, a tradução do Novo Mundo coloca ao pé da página uma referência nesse versículo dizendo Espírito de Deus, do jeito que o professor Vailate gostaria, não é mesmo? E sabe por quê? Porque não muda nada. O Espírito continua sendo uma parte proveniente de Deus e não outro ser sobre as águas. Qualquer leitura despretensiosa e sincera entenderia isso. Dezenas de traduções bíblicas entendem e vertem esse texto com essa acepção, como veremos no tópico seguinte. Tópico 2. Como outras traduções bíblicas vertem Gênesis 1, 2.
Vejamos a tradução New Revised Standard Version. Eles traduzem enquanto um vento de Deus movia-se sobre as águas. A Good News Bible verte, e o poder de Deus movia-se sobre as águas. A Bíblia de Jerusalém traduz assim, um vento divino locomovendo-se sobre as águas. Vejamos agora a Bíblia Knox, uma tradução em inglês com base na Vulgata Latina. E sobre as águas movimentava-se o fôlego de Deus. Jewish Publication Society. E um vento de Deus movimentava-se sobre as águas. E agora? O que o senhor acha dessas outras traduções bíblicas problemáticas, Sr. Vailate? Essas versões bíblicas traduziram Gênesis 1:2 como vento divino, poder de Deus, fôlego de Deus. Isso porque essa é a acepção do termo espírito que o versículo transmite ao leitor. Vejamos alguns dicionários bíblicos, e esse é o tópico 3. Definição do termo em dicionários bíblicos. Tratando do termo espírito em grego, a saber, pneuma, o Vine's Expository Dictionary diz, denota primariamente o vento, derivado de pneu, respirar, soprar. Também fôlego, então especialmente o espírito, o qual, semelhante ao vento, é invisível, imaterial e poderoso. O uso da palavra no Novo Testamento deve ser analisado aproximadamente como segue. O vento, o fôlego. O acadêmico William Edwy Vine acreditava na terceira pessoa da Trindade como sendo só a sétima definição do termo espírito. Mas observe que até mesmo ele é forçado a atribuir impessoalidade como a principal definição de espírito. Fora disso, é só filosofia e interpretações subjetivas. Note o que diz John Mackenzie, erudito católico trinitário, em sua obra Dicionário Bíblico. Ele menciona: há de modo aparente um desenvolvimento na direção da hipostatização do espírito, não no sentido de que seja concebido como uma pessoa, mas como uma fonte substancial de força e atividade. É a força criativa de Javé. Este dicionário da Bíblia concorda com a TNM que em Gênesis o espírito é a força criativa de Javé. Observe também o The New Bible Dictionary, de James Dixon Douglas, página 531. O espírito pairava sobre as águas primitivas. Então ele cita Gênesis capítulo 1 e versículo 2. E cria o homem. O espírito que embeleza o céu, sustenta a vida animal e renova a superfície da terra. É o Ruá, fôlego, vento de Deus, o poder e energia divina que se desloca a todo lugar. Outro compêndio acadêmico explicando que o espírito traz essa acepção abstrata de algo que emana de Deus. O Dicionário da Bíblia do Intérprete, volume 2, página 629, define esse termo. O fôlego, vento ou espírito de Deus é o poder criativo que traz vida ao caos sem forma no princípio de todas as coisas. E ele cita Gênesis capítulo 1 e versículo 2. O Espírito de Deus é um poder criativo, não uma pessoa. Por enquanto, essas definições já nos dão um belo panorama e nos ajudam a ver que a tradução do Novo Mundo está corretíssima em traduzir o termo como sendo a força ativa de Deus, algo abstrato que transmite força e poder proveniente de Deus. Com isso, temos mais embasamento para ver mais traduções bíblicas vertendo de modo similar a TNM esse versículo. Tópico 4. Mais traduções problemáticas. Essa é a Bíblia Pastoral, uma Bíblia católica, que por sinal é a mãe dessa teologia que o Sr. Vailate segue, isto é, a criadora da teologia da Trindade. Note como ela traduz Gênesis 1:2. Um vento impetuoso pairava sobre as águas. Agora vejamos a tradução da Convenção Nacional dos Bispos Brasileiros, outra Bíblia católica. Ela traduz nesse versículo, vento de Deus. A tradução ecumênica brasileira, uma Bíblia que reuniu professos judeus e cristãos em sua equipe de tradução. Verte Ruach Elohim por sopro de Deus. Vejamos a Bíblia do Peregrino da editora Paulus. Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o alento de Deus estava sobre as águas. Pelo jeito, há dezenas de outras traduções que enxergam o termo Espírito nesse versículo como denotando uma força proveniente de Deus. Não é mesmo, Sr. Vailate?
Acreditamos que o Senhor talvez pudesse rever seus conceitos. Nesse último tópico, vamos ver mais eruditos bíblicos comentando esse versículo, e então veremos que, em uma visão honesta do tema, não é possível criticar a tradução do Novo Mundo nesse texto. Tópico 5. Comentaristas bíblicos tratando desse versículo. Falando sobre o Espírito de Deus, o erudito Robert Davidson, em sua obra Cambridge Bible Commentary, página 16, diz: a frase descreve não caos, mas o poder criativo de Deus em ação. O vento, um símbolo de poder, é usado teologicamente no Velho Testamento para se referir à atividade dinâmica e presença de Deus no mundo, seu Espírito. Este comentarista não pensa que uma pessoa é apresentada aqui, mas antes, o poder de Deus em ação. O Espírito de Deus é um poder criativo, não uma pessoa. Willem van Gemeren é professor emérito de Antigo Testamento e línguas semíticas na Trinity Evangelical Divinity School. Note o que ele comenta em sua obra The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, volume 3, página 1073. O significado mais básico de ruach é quase sempre definido como sopro, ar em movimento e vento. A ideia por detrás de ruach é o fato extraordinário que algo tão intangível quanto o ar deve se mover. Ao mesmo tempo, não é o movimento em si que evoca atenção, mas a energia manifesta por tal movimento. Em outras palavras, a essência invisível de ruach é conhecida primariamente pelo seu efeito no mundo visível, pelo qual podemos atentar e perceber sua essência. Desta forma, ruach é um termo representando algo não visto, a fim de que o efeito visível da força invisível possa ser adequadamente percebido. Esta fonte mostra que o significado básico da palavra ruach não denota uma personalidade, mas antes, algo não visto a fim de que o efeito visível da força invisível possa ser adequadamente percebido. Portanto, isto provê inequívoca base filológica para a tradução do Novo Mundo verter como força ativa de Deus. Observe o que o respeitado teólogo Charles Fritsch, em sua obra comentada de Gênesis, diz: aqui a concepção que permeia a criação é um empenho entre a deidade e certas forças da natureza, nas quais o misterioso poder divino invisível produz ordem a partir do caos, conquista o reino da escuridão e subjuga o mar selvagem e sem fronteiras. Observe que o erudito se refere ao Espírito como poder divino invisível. Da mesma forma que o erudito bíblico Bruce Walter, também comentando Gênesis, faz. O vento de proporções divinas pode ser também o Espírito, o fôlego dador de vida, de Deus movendo-se sobre as águas preparatórias para o princípio da criação. Pois o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me mantém vivo. Ele cita Jó 33:4. Ele continua: em hebraico, a palavra para espírito, fôlego, vento, todos são símbolos de poder. Observe o fôlego dador da vida, claramente não pessoal. Interessante também o fato de que a palavra hebraica denota poder. John Mackenzie, teólogo católico já citado aqui nesse vídeo, lecionou em várias universidades e tinha conhecimento avançado em diversos idiomas, era perito em hebraico, grego, aramaico e outros 7 idiomas. Note o que ele comenta sobre o termo Ruach Elohim. Espírito é o princípio da vida e atividade vital. O Espírito é o fôlego de vida. O fôlego é o fôlego de Deus, o vento, comunicado ao homem por inspiração divina. O Espírito de Javé, ou o Espírito de Deus, é uma força que tem efeitos singulares no homem. E o Espírito de Javé é uma força que opera as obras de Javé, o Salvador e Juiz. O Espírito de Javé é frequentemente a força que inspira a profecia. Concluímos, portanto, que a versão da tradução do Novo Mundo, força ativa, para o hebraico ruach, ou o grego pneuma, é tanto exata como apropriada para Gênesis 1, versículo 2. Resumo do vídeo. 1. Vimos que é difícil defender a teologia da Trindade em face da lógica. Como poderia eu imaginar que o Espírito de Deus é uma outra pessoa que faz parte dele mesmo e que, ao mesmo tempo, o próprio Deus o usa para criar,
para inspirar e para realizar sua vontade? 2. Vimos dezenas de traduções bíblicas que concordam com a tradução do Novo Mundo em traduzir em Gênesis 1, versículo 2, como sendo uma força usada por Deus. 3. As definições de dicionários bíblicos dão base filológica para a TNM usar a expressão força ativa de Deus no texto em evidência. 4. Vimos diversos comentários bíblicos de estudiosos trinitários assumindo o real significado do termo hebraico nesse versículo e principalmente no Antigo Testamento. Vamos ver nessa parte final do vídeo o comentário de um acadêmico moderno, o teólogo Daniel Wallace, em sua obra Gramática Grega e a Personalidade do Espírito Santo. Ele comenta que não há base gramatical alguma no Novo Testamento para se crer que a suposta terceira pessoa que compõe Deus é bíblica. Ele diz: em suma, tenho procurado demonstrar neste artigo que a base gramatical para a personalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. Mas isso é frequentemente, se não em geral, a primeira linha de defesa dessa doutrina por muitos escritores evangélicos. Mas se a gramática não pode legitimamente ser usada para apoiar a personalidade do Espírito, então talvez seja necessário reexaminar o restante de nossa base para esse compromisso teológico. Eu não estou negando a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossas crenças em uma base mais sólida. Sim, queridos seguidores, deve ser penoso defender essa doutrina, não é mesmo? Sabe por quê? Porque essa teologia, como mencionamos no início, é extrabíblica. E é isso que vamos aprender com o professor Vailate agora. Em uma de suas palestras, ele disse o seguinte: E é importante estudarmos os pais da igreja porque, até então, até poucos anos, pais da igreja eram um assunto mais circunscrito ou limitado a contextos católicos. Mas de alguns poucos, mas bons anos para cá, os protestantes parece que descobriram os pais da igreja e começaram a estudar sobre eles. Algo que até então estava mais circunscrito, como eu disse, a círculos católicos, a teólogos católicos, padres e tantos outros. Mas percebam que os pais da igreja são importantes, porque eles vêm desenvolver, a aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje, às vezes, nós defendemos e nem sabemos que certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer saber de um exemplo desses daí? A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é essência, mas subsiste ou coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano, que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na Trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do 2º século até o iníciozinho do 3º formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Dentre tantas e tantas e tantas outras crenças que temos, que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia. E é importante estudarmos os... Exatamente, professor Vailate. Saiba que as testemunhas de Jeová preferem um entendimento direto da Bíblia, sem filosofia e sem invenções ilógicas. Não esqueçam de deixar o like e verificar sua inscrição no canal. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.